Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Estamos aqui ao vivo. Tô esperando a Luma Suda chegar para a gente começar a nossa live agora de meio-dia. Mas eu já vou falando com vocês porque eu tenho uma pretensão aqui de fazer live sempre com profissionais da saúde, né, que estão envolvidos nas terapias tradicionais, integrativas com as mulheres, para a gente trazer, com mulheres na menopausa, né, no climatério, na menopausa, para trazer essas mulheres para falar com vocês sobre situações que a gente vive no período do climatério e da menopausa. A Lu já super frio aqui em Curitiba. Oi, Lu, Oi, Ale, tudo bem? Boa tu- tarde. boa tarde, tudo bom? Tudo bem, tudo certinho. Tá toda encasacada aí também? Também aqui em São Paulo tá frio. Nossa, nem fale, como esfriou. Tava. Tô pedindo desculpa já, porque assim, eu tô com o nariz um pouquinho congestionado, tô com a garganta meio estranha, então. Mas vai dar tudo certo. Com certeza, com certeza. Lu, é um prazer estar recebendo você Ai, aqui, a que nossa agradecer. primeira mulher, a primeira mentora que a gente tem aqui para falar com as outras mulheres, né, sobre questões que acabam envolvendo a vida da mulher ali no climatério e na menopausa. E a gente sabe que é uma transformação muito grande, né? É uma transformação que não é só, a gente pensa assim, ah, é só uma queda hormonal. Mas essa queda hormonal, ela tem como que eu vou dizer assim, um efeito cascata, e que se a gente não está atenta, se a gente não está olhando para si mesma, as coisas parece que vão ruindo ao nosso redor, né? Porque realmente tem mulheres que passam numa situação mais tranquila, né, pelo climatério e na menopausa, pela menopausa, e existem mulheres que não. Eu posso dizer que eu fui uma mulher, apesar de hoje eu estar com 39 anos, eu entrei na menopausa aos 35, por conta de um câncer de mama que eu tive, né? Então, por causa do tipo de câncer, eu precisei entrar precocemente na menopausa. E eu digo assim, no começo de tudo, as coisas estavam muito esquisitas, né? Quando eu estava ainda fazendo a quimioterapia, não era nem o bloqueio hormonal, mas eu estava fazendo a quimioterapia e já a própria quimioterapia, ela mexe no nosso corpo de um jeito que afeta muitas áreas, né? Principalmente o psicológico. E aí, quando eu entrei com o bloqueio hormonal, eu tive um período de melhora, porque eu tinha parado a quimioterapia, tive um período de melhora. Só que aí, quando o bloqueio hormonal começou a pegar mesmo, ou seja, que o organismo realmente estava na menopausa, aí de novo. São muitas confusões, você se sente super ansiosa, ou muito irritada. As coisas são difíceis, assim, da gente entender. E aí vem um fator que é importantíssimo para a gente olhar, que é o que você traz para a tua mentoria, que são as relações, os relacionamentos, né? De qualquer natureza. E aí eu quero que você fale para a gente, assim, um pouco, né? Como que começou a tua história com isso? Eu contei um pouco aqui da minha, né? Como que abriu esse capítulo na minha vida de eu estar querendo cuidar e olhar das mulheres na menopausa. E eu quero que você conte um pouco pra gente, assim, Lu, como que isso veio pra tua vida? Quando que você teve o clique, né? Que você percebeu que o teu caminho era esse? Conta pra gente um pouquinho. Muito bem. Ale, primeiro quero te agradecer
pela oportunidade de estar aqui, gente, é um prazer, né? A Lê foi uma sincronicidade maravilhosa Pra que apareceu, né, nós. pela Carla, obrigada, pela doutora Carla da Medicina Simbólica. Bom, para quem não me conhece, né, sou Luciana Massuda e sou mentora de relacionamentos, né? E eu acho que assim como você e como tantas outras mulheres que a gente teve contato por aí, né? A minha história também vem de um feminino que é machucado, né? E que muitas vezes, né, no seu caso, foi por meio dos sintomas, né? Assim, é o corpo falando, né? E Uhum, para mim veio numa questão assim que eu falo muito sobre ambiência, né? Sobre os uhum, relacionamentos, né? E assim, é como você disse, de qualquer natureza, seja ele profissional ou pessoal, relacionamentos sempre são. É como uma. É uma coisa energética, eu digo, porque assim, quando você está na sua ambiência, é uma coisa que pode te impulsionar para você se desenvolver, né? É até correlacionado com sucesso, né? Principalmente profissionalmente, né? Mas exato. também podem, né, nos levar para baixo, né? E o quanto isso é importante. Né? A minha história, eu acho que em relação a relacionamento, né, eu sempre costumo falar para as pessoas assim, é aquela coisa que o seu maior desafio acaba se tornando a sua maior força, né? Eu como descendente de orientais, a questão de relacionamento, ele não é vivido, assim, claro, não é privilégio só dessa etnia, né, Lê? Sim. Mas assim, é uma coisa. As pessoas confundem muito a conexão com essa coisa do cotidiano, né? De você ser sustentado pelos pais, né? Ou de você ter um relacionamento, né? Não é só sair para um date, para um Exato. jantar, né? Isso não é conexão, né? É aquele almoço de domingo da família, não é necessariamente uma conexão. A gente acabou projetando essas nossas necessidades emocionais nessas coisas, né, do dia a dia. Então, por exemplo, até relacionamentos amorosos, né? Tô chegando no Dia dos Namorados. Muitas vezes as pessoas colocam isso como assim, um date, né, abrir a porta do carro, né, uma pessoa que paga a conta, isso é um sinal, é um prenúncio de um relacionamento, né, com conexão e realmente não é, né? Uhum, Então, assim, projetar essas coisas no nosso só nessas coisas é muito pouco. A gente não é ensinado a realmente a se sensibilizar e prestar atenção nessas tramas dos relacionamentos que podem nos fazer bem, né? uhum, Então, desde criança, essa conexão mais dura, mais disciplinada, né? Eu sou descendente de japoneses, então isso é vivido com muita rigidez, né? E isso a gente acaba projetando na nossa vida adulta também. Então, assim, né? Eu falo tudo isso, mas eu também projetava essas coisas, né, na minha vida adulta como sendo um relacionamento de conexão e a gente sempre fica com aquele vazio, né? uhum. Você, né, assim, então você contou sua história sobre essa questão, né, da menopausa, dessa coisa da doença e o quanto nesses momentos desafiadores que a gente tem na vida, a diferença da conexão, ela é mega, mega importante, assim, é primordial na nossa vida, porque eu gosto muito da frase do Jung que fala onde tem poder, não tem espaço para amor, onde tem amor, não tem poder, né? Eu imagino que, por exemplo, até nesses momentos desafiadores, muita gente falava assim, Ale, não desanima, vai. Mas tem dia que você não estava bem. E tá tudo Sim. bem, se assim, não desiste, né? Não É. fica assim, né? Eu vejo Aham. muitas mulheres, né, ao longo da vida, né, também com menopausa, com climatério, né? Nossa, você foi forte a vida toda. E você não é forte para você? Gente, né? Gente, né? Não Né? é assim, né? E um pouco dessa questão dos relacionamentos que também nos energiza, assim, né? Nesse sentido, é importante saber que aquilo que a gente sente na realidade é um prenúncio, né? É um sinal daquilo que a gente precisa prestar atenção, né? E uma Uhum, coisa que a gente trabalha muito aqui, na realidade, é trabalhar o relacionamento interno da gente com a gente mesmo, né? Porque quando a gente está mais equilibrado, né, a gente supre as necessidades que eu falo que é de fabricação própria mesmo, né? A autoestima, alto valor, né? Se a gente projeta nessas pequenas coisas de date, de jantar, de uma aprovação do chefe, do que a sua família fala, de ser forte o tempo todo, a gente acaba perdendo a conexão com a gente. Então, a conexão uhum. começando com a gente acaba tendo, né, não tem
tem fórmula mágica, né? Não tem mesmo. É uma construção no dia a dia. A gente acaba tendo bom senso também para se relacionar com as pessoas e criar essa conexão todo dia é o que faz a diferença, por exemplo, para que nesses momentos desafiadores a gente trate isso com bom senso, né? Até nos momentos que a gente às vezes Sim. precisa ser racional. Então a minha vida sempre foi assim, né? Então começou com essa rigidez na família, né? Eu, por exemplo, sou formada em arquitetura, Uhum. né? E engraçado que, assim, eu trabalhava em órgão público, né? Então, imagina, política, aquelas coisas, um monte de regra, né? Sim. E aí, de novo, né? Cadê o relacionamento profissional, né? Claro, assim, a gente precisa diferenciar graus de intimidade, assim, né, Ale? Mas ter essas trocas generosas é uma coisa que não é incentivado dentro da gente, né? A gente É, acaba colocando relacionamento com uma coisa mais utilitarista, né? Quanto você dá, né? Enquanto a pessoa é daquele jeito, ela é interessante para você, né? Quando exato. não é, não tem mais. Então, o clique foi justamente, foi assim, eu sempre procurei me desenvolver, assim, com autoconhecimento, né? Mas eu sempre queria me dar muito bem com as pessoas. Eu sempre senti essa falta de conexão. Eu sempre fui estudando a minha vida toda, né? Eu tenho 43 anos, mas o clique que me deu foi uns 10 anos atrás, assim, que eu falei assim, gente, eu invisto para eu me dar bem com as outras pessoas, né? Profissional, pessoal, mas eu nunca pensei, né, que assim, eu nunca investi num relacionamento comigo. E eu comigo mesma, né? Então, essa foi a virada de chave, né? Mas é importante, né? Acho que a sua história, de que você contou, essa história conta muito sobre a nossa jornada e valorizar isso é importante para que a gente não repita. E tá tudo bem, errar, acertar faz parte da vida, né? É É, isso. não, com certeza. Essa questão que você falou agora, exatamente sobre a gente se relacionar com a gente mesmo, independente do momento que a gente está na vida. Isso foi de fato, assim, o que aconteceu comigo no momento da descoberta do câncer, que aí a minha vida, de fato, todinha ia mudar, né? Eu nem sabia, mas a minha vida toda ia mudar. E uma das coisas, Lu, que eu já fazia terapia há algum tempo, tudo, então, e pelos padrões que eu via dentro da minha família, com relação à grande dificuldade dos meus pais de demonstrarem sentimentos, né? De, por exemplo, falar eu te amo para mim, para as minhas irmãs. Tudo isso, assim, é bem o que você falou, a gente vem de um padrão de rigidez, né? Então, se houve uma pequena falha, nossa, a gente precisa julgar aquilo e jogar muita pedra, né? Tipo, não tem perdão. Quem vai E tirar a primeira aí, foto? né? E aí, quando eu descobri, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu pensei assim, e eu lembro exatamente o momento, né? Eu estava sentada no consultório do mastologista e ele olhou para mim e ele falou, olha, infelizmente esse é o diagnóstico que eu não gostaria de te dar, mas é um carcinoma, né, tal. E aí eu abaixei a cabeça e fiquei ali, né, alguns segundos eu comigo mesma. E eu lembro que eu pensei assim, eu vou viver cada dia, cada momento para mim, no sentido de eu não ia me esconder, eu não ia fingir que eu estava bem quando não estava tudo bem, eu não ia ficar fazendo caras e bocas para agradar quem estivesse do meu lado, sabe? Eu ia falar sobre o assunto, eu ia fazer o que o meu coração me pedia, sabe? E eu vou te falar, Lu, foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim, ainda mais num momento Legal. tão Com delicado, certeza. sabe? Sim. É claro que as pessoas que estão ao nosso redor não gostaram necessariamente desse meu comportamento, mas, de novo, é isso que você falou, a gente criar a relação com a gente, né? E assim, o que que você entende que isso traz? Eu não vou dizer a palavra segurança, porque ela é uma palavra meio. Eu acho que ela não cabe muito bem nesse assunto, mas o que que você entende que isso traz para dentro da mulher que está passando por uma fase ali de transição muito forte, ou uma fase de mudança muito forte, que é justamente, né, o climatério, a menopausa.
como que esse relacionamento com ela mesma, se ela ainda não, nesse momento da vida, não conseguiu se enxergar, como que isso vai beneficiar essa mulher? Entendi. Tem uma coisa que, assim, tem, a Carla fala muito disso, né, a doutora Carla, que, assim, só o que é visto pode ser curado, né? Então, assim, nesses momentos desafiadores que a gente tem, é importante a gente, por isso que a nossa história é tão importante, né? Olhar para trás, né? Muito se fala assim, vamos enxergar os padrões, ressignificar, tal. Ah, ótimo, gente. E tá, como que faz isso? Uhum, Como que exato. faz, né? Então, é uma coisa que assim a grosso modo, né, ao longo da nossa educação, quando a gente vai crescendo, e é importante sim olhar para trás nessa história, né, a gente tem uma necessidade, e isso é muito importante ressaltar, a questão do pertencimento. Porque é uma coisa assim mais do que ancestral, assim, é lá dos homens das cavernas, né? O homem só chegou onde chegou hoje porque ele andava em bando, né? Em grupo. Então, Uhum, a gente vai criando padrões, a gente vai repetindo, né, para pertencer, para se adequar, e a gente vai esquecendo de quem a gente é, né? Que nem muitas vezes dentro, né, olhando só dando uns passinhos para trás, né, Ali? uhum, Então, assim, é aquela coisa assim, a ingratidão que você tem pela sua família, pelos seus pais, a gente, ninguém tá falando de não ter gratidão, né? Mas uhum, assim, ninguém nasceu. Se você falar isso para uma pessoa, é muito um discurso de poder, né? Ninguém nasceu para ser grato, né? Isso é muito forte, né? Você não nasceu para ser grato, você nasceu para ser amado, né? E uma coisa que você uhum, falou, olha, é muito importante, né? Que você falou assim, nesse momento, eu escutei meu coração, olhei para dentro de mim, fiz o que eu queria, e muitas vezes as pessoas veem isso como egoísmo, e não é. Né? Então, assim, é uma linha muito tênue que a gente não foi ensinado o que é amor próprio, o que é egoísmo, né? Para a pessoa agir com uma atitude mais egóica, né? Tem outros fatores, né? É um momento que a gente está fragilizada, de vulnerabilidade, e tem coisas que só a gente pode dar para gente, né? E assim, então, olhar para trás, ver essa questão do pertencimento, né? Que na realidade esse pertencimento, essa ambiência, a gente começa a criar dentro da gente mesmo, para uhum, que isso depois coloque para fora, né? Essa coisa do amor e poder, poder tá dentro da gente. E isso é criar poder dentro da gente. Porque quando a gente tem poder sobre a gente não precisa projetar isso nos outros, né? E uma coisa que acontece, né, ao longo da jornada, né, da vida, que eu percebo nas mentoradas, né, principalmente em mulheres, né, não só mulheres, homens também, né, tive alguns mentorados, assim, que ao longo da vida perceberam, assim, nossa, eu criei uma vida que, nossa, não sei se era minha, né? Você se deparar com esse momento, será que, nossa, que será que eu construí? Será que eu queria isso? Será que eu não queria? Ao ponto de ver, assim, é uma coisa banal. Eu tinha uma casa na praia, né? Ou um carro tal, ou um estilo de vida que não era meu. É o que foi colocado dentro desse sistema familiar, né? Dessas crenças que a gente traz, né? Então, a todo modo, a gente acaba se refugiando nesse estilo de vida que é do coletivo e não necessariamente ressoa com a gente, é isso que causa desconforto. E uma coisa que assim que você falou das pessoas virem falar, né? Puxa, você é forte, é isso. Na nossa sociedade é sempre aquela coisa, seja forte, né? Não chora, vai, né? Vai, né? E vai, é a pedra. É a pedra, é o chicote, né? E vai. Mas eu percebi também que essa coisa da ambiência externa, né? Eu falo muito isso para os mentorados. Eu falei assim: preste atenção, porque muitas vezes esse discurso é o desconforto da pessoa que está do seu lado em te ver assim, né? De não ficar com você na dor, né? É que incomoda mais ela do que a você mesmo, né? Mas a gente não foi criado a ter essa empatia, mas essa empatia, a ironia das ironias, mas quando você age dessa forma que todo mundo fala que parece egoísta, é que você muitas vezes realmente fica do lado da pessoa, de verdade, genuinamente, porque você sabe como funciona, você sabe como é essa jornada, né? É que existem falhas e você não precisa estar forte o tempo todo e tá tudo bem. Né? Quando você faz por você, você consegue fazer pelo outro, né? Simples assim. exatamente. E é esse ponto que você levantou, por isso que eu digo que o câncer, ele foi tão, claro, não estou dizendo, não estou romantizando a doença de forma nenhuma, mas ele, por eu ter saído viva, né, dessa história e me considero praticamente saindo ilesa, né,
ele transformou a minha maneira de conseguir enxergar a dor do outro, enxergar o quanto algo pode afetar de verdade uma pessoa, porque eu me permiti viver as minhas dores, né? Viver os meus momentos ali ruins, para que depois eu aprendesse a me recuperar, aprendesse a dar seguimento na minha vida. E é exatamente isso, né, Lu? Parece que a gente vive numa urgência que a gente sempre tem que estar bem, que a gente sempre tem que estar, é bem isso que você falou, tem que, não, tem que estar forte, forte o tempo todo, mas o forte é para quê mesmo, né? Eu acho que ninguém para fazer essa pergunta assim, eu tenho que estar forte, mas por quê mesmo que eu tenho que estar forte o tempo todo, né? Não sei muito bem, assim. É, Claro, né? exatamente. Quando a gente encara, assim, o momento de uma doença ali, obviamente, né, tem toda uma questão ali do sistema imunológico, né, que a gente precisa realmente manter ele muito bom, né, para você conseguir ter um resultado positivo. Mas, de novo, não é um fator, né, que atua nesse cenário, são vários fatores e da mesma maneira que a gente tem as relações com família, com amigos, com colegas de trabalho, filho, pai, mãe, etc., é, a gente também tem ali durante esse momento assim específico, a gente tem relações com vários profissionais da saúde cuidando da gente também. E isso também é natural, né? Então, é natural que você tenha um médico especialista na tua saúde fisiológica. É natural que você tenha uma pessoa especialista na tua nutrição. É natural que você tenha uma pessoa que vai te dar o apoio, as ferramentas que você precisa para o teu psicológico ir lidando e aguentando aquele baque, né? Sim, E sim. eu me deparei, eu vou trazer um assunto aqui bem particular, né? Bem pessoal, assim. Eu me deparei no momento do meu tratamento com como que eu vou dizer assim, de uma maneira bem coloquial. A minha família meio que espanou quando a gente descobriu que eu estava com câncer. E eu fiquei assim, meu Deus, para onde que eu corro agora? Porque eu não tenho apoio da minha família. Foi o que eu pensei. E eles não conseguiam realmente entrar nesses assuntos difíceis, né? Que eu falar assim, por exemplo, nossa, gente, eu tô com medo, eu tô assustada, tanta coisa que eu tô tendo que abrir mão e perder e tal. Essa conversa não existia, não existia. Então, eu falo assim, nossa, graças a Deus eu tinha o meu psicólogo ali do meu lado, porque ele que foi o cara que foi Sim, me sim, dando encaminhamento, assim. sim, sim. Como que, como que a gente faz para conseguir se achar nesse momento? Porque fica um turbilhão na cabeça. Você parece que você está num labirinto que você não encontra saída. Sim, entendo. É muito. É que assim, de novo, né? É aquela coisa de certa forma, projeção, digo assim, porque são coisas que são nas convenções sociais. É a sua família, né? É o que tá, né? É para quem tá do seu redor, é que vai te ajudar. Só que muitas vezes essas pessoas não estão preparadas e tá tudo bem. Né? Então, assim, tem certas. Essa voz que vem do nosso coração, né? Ela vem, mas, assim, ao longo do tempo a gente foi criando traumas complexos, sombras. Então, assim, uma coisa que eu falo, assim, essa voz ela precisa ser ouvida. Né? Precisa ser ouvida, sim, mas assim, você escolhe aquela coisa meio que arte da guerra. Você escolhe o campo de batalha, aonde você vai conversar. E você foi muito sensata nesse momento. Falei, vou falar com um psicólogo, eu vou falar, até pode ser assim, um amigo, um determinado parente, assim, porque essa vai me entender, né? E tá tudo bem. Então tem certas dinâmicas, e isso assim, eu super te entendo, né? É uma coisa que esse clique que me deu há 10, né, 10, quase 15 anos atrás, foi quando meus pais faleceram. Que aí foi aquela coisa assim, meu Deus, né? Aonde eu estou, e por mais que tenha sido uma educação rígida, essa coisa do pai e mãe é visto com muito suporte, né? Assim, a gente projeta muito essa coisa do poder. Só que a gente, quando se torna adulta, a gente se torna o nosso próprio pai, a nossa própria mãe,
né? Então, isso faz parte da maturidade. Tanto que você olhou que assim, da mesma forma que você viu sua doença, eu vi a morte dos meus pais. Não, claro, a gente não deseja isso, mas são oportunidades justamente para a gente se emancipar, né? Aquela coisa do outsider, né? De você contar com você mesmo, né? Então, quando você trabalha isso, e você escolhe aonde o lugar de batalha para lidar com essas, né, com essas sombras internas, com esses complexos, né? É essa ambiência que você escolhe aonde você vai trabalhar, ressignificar, né? E isso é muito importante, né? E eu vejo com, né, assim, eu diria mais do que bons olhos, né? Acho que como uma luz nessas mulheres que ao longo da vida perceberam que tudo que foi construído foi por conta de convenções, né? É a família que eu tenho, então é essa ajuda que eu recebo e isso é suficiente. Às vezes não é e tá tudo bem. Né? Então, se você tiver a oportunidade de buscar, seja na parte física, seja na parte, né, emocional ou até espiritual, né, que é a nossa alma, isso é importante, você recorrer, né, essas coisas. A gente não é só corpo, né, é corpo, mente e alma, né, que muitas pessoas falam. Então, é sobre isso, você escutar e ir para um lugar onde você pode ter essa, aí eu diria um pouco nessa palavra mais segura, né, vamos dizer assim, para você colocar a sua vulnerabilidade, né? E também, né, uma coisa muito incrível ações genuínas com as pessoas, porque você está mostrando o seu melhor lado. Né? A gente não é só luz, a gente não tem só lados bons, a gente tem lados que a gente precisa trabalhar, né? Aquela coisa da luz e sombra, né? E você dá o seu melhor, né? Que na realidade está na sua plenitude, não na sua perfeição, né? É que você consegue, inclusive, se relacionar nesses momentos, né? Conversar, se comunicar com essas pessoas que nem sempre estão preparadas, né? É isso que ela pode dar, né? Mas isso, assim, trabalhando os complexos, trabalhando essas sombras, porque quando a gente não tem consciência disso, a gente acaba colocando isso para fora, né? Projetando isso em certas pessoas. Então, você não vê a pessoa como realmente ela é, você só vê a sua necessidade. Né? Então, essa é a diferença, né? Então, trabalhar isso, revisitar a sua história, né? Para que, sim, quando você for se relacionar com essas pessoas que nem sempre estão totalmente prontas, você veja a pessoa, né? E você, quando você vê a pessoa, não vê sua necessidade, você tem uma conduta, né, de certa forma, melhor, mais plena, né? E com certeza mais certeira, né? Não preciso nem dizer. Sim. Mas é um caminho, como é que eu vou dizer, é um caminho complexo, né? É, Não é assim, que nem para mim, gente, para mim, uma coisa assim que foi, meu Deus, foi um trabalho de muito tempo, sabe, Lu, para eu conseguir entender. E não é só o fato assim, ah, ok, agora eu entendi, então pronto, virou a chave, tá tudo resolvido. Não, é uma questão que, né, quisera eu que fosse assim, mas foi uma questão que eu precisei ficar, digamos assim, repetindo na minha cabeça por algum tempo até eu entender que em certos momentos, não tem problema, em certos momentos eu não estava lidando necessariamente com um problema meu, mas sim uma expectativa do outro. Isso que você falou, né, da projeção. E da mesma exatamente. forma, em momentos que eu agi e eu estava brava, estava irritada com alguma coisa, eu falava assim: Nossa, Alessandra, mas será que você está querendo que a pessoa mostre, faça algo que não é dela, Olha, né? Não é dela. Foi muito difícil. E eu digo que ainda é complicado para mim, imagina, sabe? assim, Entender até quando, até onde vai a Alessandra e aonde começa o outro, sabe? É complexo assim essa dinâmica. E o que que você percebe, Lu, de mulheres assim na nossa faixa etária, né? 45 anos, porque é aquilo que a gente falou no comecinho da live. A gente está se aproximando ali do climatério, da menopausa. Você percebe nas mulheres nessa faixa etária que começa realmente a haver uma mudança de paradigma na cabeça delas, assim, no entendimento? olha, uma coisa que você trouxe, eu acho isso muito importante, é que assim, eu acho que o próprio
o próprio movimento, né, seja ele social, de planeta, né, que muitas pessoas acreditam, realmente está levando a isso, né? Essa mudança de paradigma, né? E não adianta, né, Ali, assim, às vezes a gente é movido, a gente vem pela dor, né? Dificilmente alguém fala assim, nossa, eu quero me desenvolver mais ainda, assim, porque a sociedade que a gente vive, ela tá doente. Ela tá doente, né? E as pessoas estão começando a colocar isso para fora, mas acho isso muito legal, porque assim é dolorido, e assim um pouco na contramão do posicionamento que todo mundo fala de vender uma pílula mágica, isso não existe, isso não tem, isso inclusive é tirar a nossa responsabilidade, né? E uma coisa que ao longo, né, das mentorias, da jornada que a gente tem, é justamente sair desse arquétipo de filho, né? E assim, vou falar uma coisa assim, né, para pegar até mais leve, né? A gente se comporta muitas vezes igual aquela criança, né, que espera assim, eu me comportei direitinho, eu fiz tudo que fiz, aí cadê o meu presente, Papai Noel, no final do ano? E não se trata disso, né? São valores, né? As coisas que a gente faz com ética ou moral, né? Ou né, até de forma genuína, altruísta, a gente faz porque são os nossos valores e só, né, para a gente não projetar para fora. Então, essa mudança de paradigma, eu vejo que sim, é um movimento que está acontecendo com as mulheres, né? É uma coisa que assim parece que você está numa encruzilhada assim, no limbo, né? Eu vejo muito essas pessoas assim no limbo. Eu falei assim, essa quebra de paradigmas acontece porque assim as referências que a gente tem e trouxe até o momento elas não servem mais, né? E quando isso acontece é o convite da gente olhar para dentro, né? E é um caminho, e realmente é um degrau atrás do outro, né? Cada um no seu ritmo e tá tudo bem, né? Cada uma no seu ritmo. E é aquela coisa assim, quando você se conhece, você sabe quem você é, né? Do lado luz. O lado luz não é o nosso lado, não só aquele lado que eu falo luminoso, né? Que todo mundo gosta, que fica bem. Não, é o lado que você tem consciência, eu digo. A sombra é aquele lugar que a gente, né, que a gente não conhece, não tem luz, né? Você não conhece. Então, a partir do momento que a gente conhece esses dois lados da moeda, né, luz e sombra, a gente consegue primeiro a lidar com a gente, com os nossos fantasmas internos, né, com as nossas, com quem a gente é de verdade. E é uma coisa assim, é muito instintiva, eu diria. Porque é engraçado, quando você começa a se relacionar com a pessoa, parece até mágica. Mas assim, você conversa com a pessoa e fala assim, igual você teve esse insight, né? Achei bárbaro. Nossa, eu tô esperando. Não é ele, sou eu, é a minha necessidade e não é. Então, é isso que vai trazendo essa plenitude da vida e é isso que vai ajudando a pessoa a ter essa força, esse poder interno de poder fazer a virada de chave na vida dela, né? E ter força para abrir mão desses paradigmas, porque assim, é isso que, de certa forma, agora trazendo o conceito de segurança, igual você trouxe, aquela forte, que supostamente seria a nossa estrutura, mas não é. Né? Então, ao longo da jornada, a gente vai abrindo mão de certas, eu diria assim, vontades que você tem, desejos que você tem, que na realidade não ressoam com você. Porque aquilo que ressoa com você é isso que vai te trazer base, é isso que vai te trazer estrutura. E assim, ao longo da vida, né, dentro dessa jornada, você vai se descobrindo. E isso, gente, é uma coisa assim, não importa a idade. Né? Tem muita gente que chega aqui e fala assim, mas eu já tô velha, eu já tô isso. Mas, gente, nunca é tarde para você viver uma vida plena, né? Tantas descobertas que teve hoje, né, dentro da neurologia, de epigênese, de você mudar, né, o seu modus operandi, né? A gente sim pode criar novas sinapses, né, né, neurologicamente. E é engraçado, assim, aos poucos, né, quando você vai escolhendo coisas que ressoam com você, então, é uma coisa que vai te estruturando. E sim, gente, sombra faz parte da vida. Esses complexos, essas nossas necessidades, né? Elas vão aparecendo, mas você tem mais ferramenta para lidar. E quanto mais você vai trazendo isso para dentro, mais forte você fica, né? Para você cortar certas coisas que não ressoam com você. E uma coisa, assim, só para finalizar, é muito importante, uma coisa que traz muito, assim, angústia, né? E ansiedade para as mulheres. Claro, tem um turbilhão, né? A gente, hormonal, né, endócrino, muda muito na pessoa, mas são coisas que muitas vezes a gente espera,
né, de fora, tudo bem, a gente sabe, ai, Lu, né, Ale, a gente está projetando que a gente quer que a pessoa, determinada pessoa age assim, seja assim, tal. Mas mais do que isso, você começa a perceber que essas coisas, né, que a gente espera, não depende da gente. Então, imagina aquela coisa, literalmente aquela coisa, é esperar ganhar na loteria, sendo que você não jogou, né? Não se trata disso. Faça coisas que dependam de você, né? Que nem, por exemplo, eu quero ter bons relacionamentos, né? Que é aqui o nosso caso, tá? Né? Eu quero encontrar alguém. Né? Isso não depende de você, mas o que que depende de você? Você se trabalhar para você se relacionar melhor, de repente se comunicar melhor, ser uma pessoa melhor, isso depende de você. Então a gente para de focar só no resultado, só naquela coisa que muitas vezes ressoa com a gente e a gente curte o nosso processo. É aí que vem o alto valor, a autoestima, né? Assim, autoestima, inclusive, de uma forma saudável, né? Porque a autoestima hoje em dia virou muito cobrança. Você não tem autoestima, por isso que não dá certo nada. Você não gosta de você. Então não dá certo nada. Por isso, virou cobrança. Por incrível. Nossa, eu olho isso e Sim, fico pasma. É sobre isso. não, exato. Essa coisa, e a autoestima ela está sendo muito confundida também com aspectos materiais, né? Com aspectos externos, né? Ao invés do interno. Então, a autoestima é a mulher que tá, nossa, tá sempre arrumadinha, tá sempre maquiada, tá com a pele perfeita, tá tudo maravilhoso. Essa mulher tem autoestima. E às vezes, gente, por dentro, não, e às vezes por dentro a pessoa, ela tá um caco, né? Infelizmente. E sabe, tem uma coisa, Lu, que acontece na minha família, Hum, que é algo que é não, como é que eu vou dizer? Foi algo que eu fui percebendo conforme eu fui crescendo, né? Mas chegou um momento assim que eu tinha percebido o quanto eu tinha absorvido de um padrão pré-existente, que era o padrão dos meus pais, né? Então, chegou ali, acho que nos meus. Quantos anos eu tinha? Acho que uns 30. Tava ali nos 34, 35, mas assim, eu vou te falar que eu consegui virar mesmo a chave recente agora, com ai, 37, por aí. E daí eu consegui ver o quanto eu tinha absorvido de padrão dos meus pais, e isso que você falou, assim, e consegui entender que aquilo não era meu, né? Demorou, eu fico olhando assim, pensando, meu Deus, demorei muito na minha vida para conseguir entender isso, né? E esses referenciais, eles são muito fortes na gente, né? Assim como uma criança que vem se desenvolvendo a gente percebe que na fase infantil, pré-adolescente, aquilo não aflora tanto no ser humano, mas sim vai aflorar depois na vida adulta, né? As questões de ansiedade, depressão, os transtornos, né, que a pessoa acaba desenvolvendo por conta desses traumas infantis. uhum. Mas assim, Lu, há tanto um padrão de pais presentes, como como seria o oposto, vamos dizer assim, no caso de pais ausentes, né? Que a criança às vezes é criada pelos avós, eh, não teve uma base de casa, às vezes, e aí ela cresceu, virou uma mulher que agora, né, já está nesse processo de amadurecimento. E aí eu acho que justamente por conta do momento de transformação da mulher mesmo, de repente ela está perdendo o chão. O que Sim. que a gente consegue fazer, assim, sabe, para tentar ajudar essa mulher, né, para que ela não se perca, para que ela fique com a gente? Não, ai, gente, é uma dor, né? Eu entendo. E aí, de novo, gente, é uma coisa, Ale, você me perdoe, mas é verdade, é uma coisa, até gaguejei aqui, que eu quero trazer, colocar fogo no parquinho aqui, que é colocado pra gente, né? Olha só quantas convenções sociais que a gente carrega. É como se a referência de pai e mãe fosse só o pai e mãe biológico. Não tem, assim, por exemplo, algumas questões, tanto do feminino e do masculino, né, de pai e mãe, eu não tive com os meus pais. E tá tudo bem.
tem outras referências que ao longo da vida, né, isso dentro da jornada, da mentoria, a gente percebe, né? Então, assim, às vezes é a pessoa que trabalha na sua casa, às vezes é uma tia, às vezes é um tio, né? Então, assim, se apegar, né, nessas referências positivas que você tem, e tudo bem não ser de pai e mãe. Eles são imperfeitos, assim como você, né? Tá tudo certo, né? Uma das coisas, né, até que às vezes as pessoas perguntam, né, que eu falo assim, eu ressignifico a sua ancestralidade para que você tenha relacionamentos genuínos. Tem gente que pergunta assim, nossa, Lu, você faz um ritual, né? Alguma coisa, né? Até brinca assim, não, é no gogó mesmo, é no gogó aqui nas conversas, que adoro conversar aqui. Mas é assim, é igual você falou, né? É ver que isso não ressoa com você, isso já é um passo enorme ali, assim, sabe? Ver que não ressoa, né? Honrar, obrigado, você me ajudou até aqui e seguir em frente, né? Porque tem muita gente também que fala assim, eu não tive nada com meu pai e mãe, então eu vou fazer tudo ao contrário, né? E acaba virando aquela coisa assim, né? Duas faces da mesma moeda. Você defende uma coisa diferente, mas com a mesma rigidez. Isso não é ressignificar, né? Então, assim, ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim. Então, assim, você saber filtrar isso ao longo do tempo, e claro, é uma coisa de cada vez. Mas quando você, de novo, olha para você e começa a se sensibilizar, né? E isso é na conversa, né? Que realmente a gente vai vendo o que a pessoa ressoa ou não com você. E uma das coisas que a gente percebe, inclusive no corpo, né? Falando em sintomas, assim, que a gente percebe que ressoa ou não com a gente sente aquele quentinho no coração, energiza, aumenta de tamanho, você se sente forte, né? Eu queria até pedir licença, por exemplo, um exemplo que você trouxe, de se vestir, tem que estar bem, tem que não estar. Assim, toda mulher gosta de se vestir bem, tá tudo certo, né? Mas existem alguns arquétipos, alguns modelos de personalidade que a gente já nasce com isso. Então, por exemplo, tem gente, né, tem mulheres que gostam de se vestir bem porque elas gostam de se sentirem empoderadas, né? Só que ou tem gente que gosta de se vestir bem, né? Que, por exemplo, é o meu caso que parece que para mim tá tudo em ordem. Tá tudo arrumado, tá tudo em ordem. Mais do que se sentir empoderada, tá tudo em ordem. Tem gente que não, que gosta daquele ritual, né, de se pintar, tal. Só que aí, o que é colocado dentro da sociedade, né, todo mundo numa caixinha. Mas é porque a mulher é vaidosa. A mulher é isso. Mas o motivo que leva a ela ser vaidosa é diferente. Então, pegando esse exemplo, a gente vai atrás, né, do que a pessoa busca, né, essa coisa do ritual, de se sentir realmente bonita, né, ver todo esse processo, ela quer se sentir empoderada, então a gente vai atrás disso. E aí, por exemplo, na questão de trabalhar a sua própria vaidade, né, qual é o senso que ela busca? Né? Então, assim, é por trás, isso é inconsciente, isso é simbólico para ela, né? Então, parece besteira, mas é por meio disso que a gente vai se conhecendo, né? Vai se tornando essa pessoa mais plena, né? E aí, por isso, vai melhorando. Né? E são coisas, né? Eu sei que eu estou trazendo, não, perceba, não é nada mágico, né? Não tem nada disso, é um trabalho todo dia, né? E aí, Ale, assim, que eu falo, essa conexão que a gente traz com a gente todo dia, um pouquinho, né, faz com que a gente não precise, de repente, viver uma coisa extraordinária no final de semana. Né? Uma das coisas que, por exemplo, tem nos relacionamentos, né, eu falo assim, quanto mais barulho uma família faz, aquelas festas, nada, né, quanto maior o circo, menor o vínculo. Né? Aquela coisa que precisa. Se você dá isso todo dia, né? Chega um momento, né? E foi um ponto que eu cheguei nisso com a minha família. Não precisa estar junto todo o tempo, com os amigos, tal. Se você cria, dá um bom dia, como você tá, sincero, aquela coisa assim, vamos marcar alguma coisa, um almoço de domingo. Não pode ir, tá tudo bem. Fique em paz, né? Quebrar com esses padrões é por isso que a gente cria dentro, né, dentro da mentoria de relacionamentos essa ambiência, né? Porque muitas vezes você quebrar, você de novo vai ser cobrado, né? O quanto a gente é invadido, né? Porque ao longo do tempo, eu acho que assim, deixando aqui praticamente, né, a chave de ouro, a gente aprende que amor, né? Esse amor na realidade é um amor barganha. Né? Tem aquelas frases caricatas né, de mãe, de pai, faça isso porque a gente sempre fez assim, faça isso porque você vai ser amado, não faça isso porque ninguém gosta. E a gente vai escalando isso para as coisas do dia a dia. Então, assim, basicamente é desconstruir esse amor barganha. Você é amado independente de qualquer coisa. Né? Então, assim, a pessoa começa a viver como se realmente, assim, se eu não tivesse amor de ninguém, eu me amo
e vai. É uma coisa assim, eu me basto, né? E claro, não sendo assim, hipócrita, a gente não vive sozinho. Eu gosto de me relacionar, por isso que eu, né, tô aqui, né, trabalhando relacionamentos, mas não é uma relação de dependência, né? Essa é a diferença, né? É isso. Não, e é É isso. excelente essa tua colocação, assim, porque a gente também vive uma outra pressão, né, de que não, a gente precisa estar. Eu, por exemplo, sou uma mulher solteira, né? Ah, mas tenho duas amigas minhas caríssimas, assim. Elas falam pra mim, não, porque você precisa arranjar um homem, você precisa arranjar. Eu falo, gente, eu vou arranjar a hora que eu quiser, a hora que for adequado. E não é assim também arranjar, porque arranjar parece que é tipo, pega qualquer um aí, sabe? Então, eu penso assim, é na qualidade do que eu construo, né? A qualidade do que eu tenho. E se aquilo realmente, voltando ao que você falou, se aquilo combina comigo, se aquilo é para ser meu, né? Eu também, eu sou uma pessoa, eu adoro conversar com pessoas, eu adoro saber a história das pessoas, eu adoro aprender com as experiências das outras pessoas. Eu sempre fui assim. Então, desde pequena, nas rodas de conversa, assim, dificilmente eu estava, quando eu estava ali, acho que com uns 10, 11 anos mais ou menos, dificilmente você ia me ver conversando com outras crianças. Eu conversava com adultos e idosos, porque eu gostava de ouvir história, eu gostava que eles Que bonitinho. contassem. Então, e eu acho que isso talvez foi me dando essas perspectivas diferentes, né? Claro, não vou dizer, nossa, tudo fácil na vida da Alessandra. Não, gente, foi um caminho bem tortuoso, né? Sim. E eu me arrependo muito, Lu, de não ter investido em me conhecer antes na minha vida, sabe? Em ter aprendido mais sobre mim, sobre as coisas que eu realmente deposito valor, que me fazem bem antes. Esse é meu arrependimento. Mas fiz agora na minha vida e percebo que muda demais, 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 demais. E a gente adquire isso, assim, é uma liberdade de estar bem, seja você na sua casa, num final de semana, seja você com seus amigos, seja você com a sua família. Parece que é difícil alguma coisa roubar a tua paz, né? É, E, e eu desejo isso muito para todas as pessoas, assim, porque é aquela máxima, né? Pessoa feliz não incomoda. Que todo exato. Não, mas é exatamente isso. Exatamente. É, o que o poder está dentro de você e o que sobra para os É, outros é amor. Né? E exato. quem não quer estar do lado de uma pessoa amorosa, né, com valores, né? Só que isso, ela é muito sutil. Né? Não é Né? perceptível, né? O carro faz mais barulho que a gente, né? Do que os nossos valores, muitas vezes. Verdade. O carro blindado, o carro importado, É. né? Então é isso, mas e a lei é uma coisa que você trouxe, é muito isso. Eu já recebi várias mulheres, homens, assim, independente até de identidade de gênero. Lula, eu quero, mas elas começaram a perceber o quanto, na realidade, essa solidão era vivida dela com ela mesma, É, né? É sobre isso, né? E aí você troca o quê? Você troca carência com a outra é, pessoa, né? Não são mais duas exato. pessoas se relacionando, né? São dois complexos, duas sombras, duas necessidades, que aí um joga pro outro, né? É o poder, né? Você não fez isso, né? E relacionamento é muito assim, né? Parece Exato. que você faz alguma coisa, a pessoa tirou de você, então você vai lá e quer tirar outra coisa, né? Da outra pessoa, Exatamente. né? Às vezes a pessoa realmente é extremamente carinhosa, extremamente amorosa, mas não, aquele dia ele fez você ir na casa da mãe dele, aquela sogra megera, e você quer tirar dele, né? É É. claro, né? Eu imagino, a sociedade realmente tá mais difícil, isso é verdade, tá mais difícil, Uhum. né? As pessoas, mesmo ao nosso redor, né? Não precisa ir num círculo tão,
estão mais altos, assim, estão com foco, né, estão desfocadas, né, na realidade. É. Mas elas percebem que, na realidade, a maior dor não é não encontrar alguém ou não ter a família, né, dos sonhos. A maior dor, né, e as pessoas começam a perceber é delas não poderem ser elas mesmas, né? Exatamente. E, gente, isso é um sinal, e eu percebo muito, assim, quando eu me casei tarde também, né, com quase 40, né, e assim, todo mundo, né, chegava na minha família, né, cadê, né, às vezes eu até Aham. comentava com algumas primas, assim, falei, nossa, gente, depois que eu casei, parece que algumas pessoas começaram a me tratar até melhor. Gente, olha que ponto, chega, É tem, verdade. né, e deixa, mas foi quando eu assumi esse lado, né? Não é nem de solidão, é solitude, né? Que aparece, né? Porque é uma coisa que, assim, se ressoa o que tá dentro, vai ressoar o que tá fora. E muitas das coisas Uhum. que eu não tive na minha família de origem, eu tenho na família do meu esposo, né? Eu até brinco, Hum. né? Numa das aulas que eu fiz com a Carla sobre questão de relacionamento, né? Falou assim: ó, meu esposo é filho único. A minha sogra mora a 500 metros e vivemos. Nossa, assim, minha sogra é como se fosse a minha mãe. Né? Por incrível que Hum. pareça, todo mundo, nossa, filho único, será que é mimado? Será que é isso? Não é, né? Longe de ser perfeito, claro, mas assim, é uma coisa assim que existe essa conexão genuína. E ela existe. Ela existe. Exatamente. Ai, Lu, que maravilhosa essa live. Eu amei. Foi. E é muito como é importante, né? Essencial a gente conhecer a gente mesma, mas assim, de uma maneira, como você falou, genuína, sincera, verdadeira, né? Sem querer colocar máscaras ou até mesmo capas ali que não te servem. Porque no final das contas, se a gente insiste nesse padrão, vai ficar ruim para a gente mesmo, né? Exatamente. A gente é que vai acabar sentindo o peso disso. E eu quero aproveitar as mulheres que estão aqui acompanhando a live e que estão assistindo essa live em algum outro momento, né? Gente, conheçam o trabalho da Lu, porque é isso, ela é esse doce de pessoa, esse amor, assim, e Sim, que eu vai acredito. mostrar esses caminhos, né? Que não são. Quem dera se fossem mais simples, né? Mas entender o que é nosso, o que não é, né? E a gente criar essa convivência, esse relacionamento nosso com o mundo 1000 vezes melhor. Então conheçam o trabalho da Lu, o perfil dela, vou estar marcado aqui, vou deixar marcado também. E, gente, Lu, que prazer. Ah, Muito sim, obrigada. é Passe, gostoso por estar aqui. favor, teus contatos, né? Onde que as pessoas podem encontrar teu trabalho também. E é isso. Nossa, que prazer, que abertura de novo projeto aqui na Fematurity com você, né? E, nossa, eu espero, assim, que só venha cada vez mais luz para tua vida, assim como você põe luz na vida das pessoas. Ah, obrigada, Ale. Eu te agradeço pela oportunidade. É uma honra de verdade estar aqui, né? O meu Instagram é Luciana Massuda Mentora, né? Tá lá, sigam, né? Aproveitem o material que está lá, né? Aqui, né? Fora agradecer, assim, eu trago o seu amor de volta, não em 7 dias, mas um verdadeiro amor, né? De Ótimo. verdade, aquele que realmente vale a pena. Mexer, Exatamente. realmente mexer. É isso. Exatamente. Então tá Tá ótimo, Lu. bom? Muito obrigada, tá? Eu que E logo a agradeço, foi gente uma se delícia. fala. Com Eu certeza. digo mesmo. Um beijo. 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 Tchau, Tchau, tchau. tchau.